Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido uma semana incrível, que vocês estejam tendo um domingo muito bom e estejam aqui todos prontos, dispostos a ter mais uma aula de conto infantil, certo? Bem, hoje é o segundo domingo do mês de dezembro. Vocês sabem o que a gente comemora no segundo domingo do mês de dezembro? Às vezes, né, a gente fica tipo dezembro, Natal, Ano Novo e esquece que tem outras coisas pra gente lembrar também. Mas no segundo domingo do mês de dezembro, a gente comemora o dia da Bíblia. Todo mundo tem Bíblia em casa? Tenho certeza que sim. Aqui em casa tem um monte de Bíblia. Imagina, casa de pastor. Mas eu também tenho um monte, não é só por causa do pastor, não. Então, hoje é o dia da Bíblia. Eu tenho certeza que vocês têm pelo menos uma aí na casa de vocês. Então, hoje, ao invés de aprender uma história que está aqui dentro, nós vamos aprender sobre a Bíblia. Nós vamos ouvir algumas curiosidades, algumas coisas sobre esse livro tão importante e que é a base de todas as nossas aulas, de tudo que a gente segue como igreja, beleza? Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos fechar os olhos e orar? Então, todo mundo que está assistindo esse vídeo, fecha o olho agora e vamos orar. Ó Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, ó Deus, por mais um domingo, te agradeço por mais uma semana, te agradeço porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Eu te agradeço também por mais uma oportunidade de estarmos juntos, ó Pai, neste culto infantil. Mais uma oportunidade de ouvirmos aquilo que o Senhor quer dizer para os nossos corações. Então eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja agora conosco, que nós possamos aprender mais um pouco da Tua Palavra, de Ti, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, abrindo os nossos ouvidos, esteja abrindo os nossos corações, ó Deus, para guardarmos tudo aquilo que ouvirmos hoje. E que o Senhor também esteja comigo, para que tudo que eu fale esteja de acordo com a Tua vontade, ó Pai, com os Teus ensinamentos. Fica conosco agora e também já te peço, Deus, que o Senhor também esteja conosco no culto de mais tarde. Tudo que eu te peço, te agradeço, em teu nome, amém. Vamos lá então? Bem, como eu disse, hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia. Então, a primeira coisa que a gente vai procurar é, se nós colocarmos lá no Google, o que é Bíblia, o que será que a gente vai achar? A gente vai achar, ó, isso aqui. Então, ó, o que tá escrito aí? Vou ler aqui também, porque, né? Ó, tá escrito aqui então que a Bíblia é o conjunto dos textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento. Olha só. Outra coisa que também define Bíblia é o volume ou conjunto de volumes que contém esses textos. Então vamos lá. Então aqui a gente viu que a Bíblia é o conjunto dos textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento. Beleza. O que mais que vocês já ouviram falar do que é a Bíblia? Tenho certeza que vocês também já ouviram dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. E é exatamente isso. A Bíblia é a palavra de Deus que está dividida no Antigo e no Novo Testamento, certo? Toda vez que nós lermos a Bíblia, Deus vai falar com a gente. Porque a Bíblia é um dos principais meios que Deus utiliza para falar com a gente. Deus fala com a gente quando a gente ora, certo? Deus fala com a gente quando lemos a Bíblia, quando nós ouvimos uma mensagem, uma aula, certo? Lá na igreja, ou por aqui agora. Então a Bíblia é uma forma de Deus falar conosco. É uma forma de nós entendermos também o que Deus quer pra gente. Toda vez que nós lermos a Bíblia, nós vamos aprender algo diferente. E ó, eu falo pra vocês o seguinte, por mais que eu leia sempre o mesmo texto, se antes de lermos a Bíblia a gente pedir orientação para Deus, né? Nós pedimos sabedoria e pedir para Ele, olha Deus, eu vou ler aqui, me ajude a entender aquilo que o Senhor quer. Você pode ter certeza que toda vez que você lê, você vai entender algo sobre aquele texto e você vai começar a ver coisas diferentes sobre aquele mesmo texto, porque é Deus falando com a gente, tá? Então, toda vez que nós abrirmos a Bíblia,
e lermos ali algum dos textos dela, Deus vai ter algo especial para falar com a gente, tá? Bem, uma outra curiosidade super importante sobre a Bíblia é que ela é o livro mais vendido do mundo. Olha lá, isso aqui eu peguei no Google ontem para gravar essa aula, né? Mas é um texto que foi escrito no dia 21 de janeiro, mas ela ainda é, a Bíblia ainda é o livro mais vendido do mundo, não é porque essa reportagem de janeiro que deixou de ser, não, ainda é. E olha só as curiosidades, hein? Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi traduzida para quase 3.000 idiomas e ocupa o primeiro lugar do ranking de vendas, né, há mais de 50 anos. Então tem mais de 50 anos que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, assim, tipo, todo ano. E estima-se que mais de 3 bilhões e 900 milhões de exemplares tenham sido vendidos no mundo. Meu, é muita Bíblia vendida, né? Só que tem uma coisa bem curiosa aqui. Embora a Bíblia seja o livro mais vendido do mundo, é importante nós lembrarmos e até colocarmos como pedido das nossas orações que tem muitos países que proíbem a entrada da Bíblia, tá? Então, acho que vocês já ouviram histórias na Bíblia de, por exemplo, quando os cristãos, eram perseguidos e alguns acabaram até morrendo. Então isso ainda acontece nos dias de hoje, porque tem países que eles têm outras religiões, né? E aí toda a população daquele país é obrigada a seguir aquela religião. E se você tenta entrar no país com a Bíblia, é só o fato de entrar, né? Você nem precisa falar que é cristão, você não precisa tentar converter ninguém e nada disso. É só entrar no país com a Bíblia e eles descobrem que você possui uma Bíblia, você está correndo risco de morte, de ir preso, enfim. Então é até importante a gente lembrar de orar por estes países, né? Porque não é bom aqui no Brasil, se a gente quer ler a Bíblia, a gente pode, se a gente quer orar, a gente pode, se a gente quer cantar, a gente pode, se a gente quer conversar com alguém sobre a Bíblia, sobre Deus, a gente pode, se a gente quer falar de outras religiões até, a gente pode. E essa liberdade é muito boa para nós, né? Então a gente tem que orar também por estes nossos irmãos em Cristo, né? Em Cristo, que estão nestes países que têm essa proibição, para que lá eles também possam ter essa mesma liberdade que a gente, né? Para ter a religião que eles quiserem, para ter acesso à Bíblia. Então lembre aí de pôr isso na oração de vocês, tá bom? Então, ó, sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e ela foi traduzida para quase 3.000 idiomas. Vocês sabiam disso? É um dado legal, né? Olha só o que mais nós sabemos aqui sobre a Bíblia. Aqui agora nós temos algumas curiosidades. O que nós sabemos, então? A Bíblia, ela tem 66 livros de Gênesis a Apocalipse, certo? São 66 livros e ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Acho que se vocês olharem aí na Bíblia de vocês, a maioria delas, pelo menos, quando acaba lá o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, antes de começar o próximo livro, que é Mateus, ó, tem aqui, ó, Novo Testamento. Então a Bíblia tem essa divisão do Antigo, deixa eu achar aqui a capinha do Antigo também, do Antigo para o Novo Testamento. E ela tem 66 livros, certo? Contando os do Antigo e os livros do Novo, ó. Antigo Testamento e Novo Testamento. E se vocês olharem lá no índice de vocês, aqui, ó, que é uma das primeiras páginas, e contar os livros, vocês vão ver que tem 66 livros, certo? O Antigo Testamento, ele possui 39 livros e todos esses livros relatam um período que foi antes do nascimento de Jesus. Então, os livros de Gênesis até o livro de Malaquias são relatos antes de Jesus nascer. E depois
nós temos 27 livros do Novo Testamento, que são os livros que vão de Mateus a Apocalipse. E aí já relata um período a partir do nascimento de Jesus. Tanto que se vocês olharem lá Mateus capítulo 1, já começa com o nascimento de Jesus, né? Começa contando já a genealogia, de onde Jesus veio, né? Quem era o pai, o avô, o bisavô, enfim. E a partir de Jesus, certo? Então, Antigo Testamento antes de Jesus, Novo Testamento a partir de Jesus. 39 livros no Antigo e 27 no Novo Testamento. Beleza. Aí, todos esses livros, eles podem ser classificados dessa forma aqui. Como que funciona essa classificação? Eles já estão separados, né? Em Antigo e Novo Testamento. Beleza, mas olha lá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que vão, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os livros que nós chamamos de Pentateuco. Então, são os livros que contam a lei. Lembra dos 10 mandamentos? Todas aquelas leis que Deus deixou para o povo de Israel? Então, são esses livros que contam isso, que são chamados livros do Pentateuco, né? Que são esses livros da Bíblia, se vocês lerem lá, aparece que foram escritos por Moisés. Depois de Josué até Esther são os livros históricos. Então são os livros que relatam, né, a história aí do povo de Israel, praticamente. Depois vem os livros poéticos. Vocês já perceberam que, por exemplo, o livro de Salmos parece uma poesia? É porque não só parece, como ele é uma poesia. O livro de Cantares, por exemplo, que é um livro, são ali um livro que possui poesias de amor, né? Praticamente o livro inteiro, que é um amado para sua amada. Olha só. Então nós temos os livros poéticos. Depois de Isaías até Daniel, são os livros dos profetas maiores. E depois de Oséias até Malaquias, os profetas menores. Então, de Isaías até Malaquias são os livros dos profetas que nós tivemos lá no Antigo Testamento, certo? Quando a gente chega em Malaquias, acaba o Antigo Testamento. Aí começa Mateus. De Mateus a João são os evangelhos. Então, é o período que relata enquanto Jesus esteve aqui na Terra, né? De Mateus a João. Então são os evangelhos, as boas novas, né? São as notícias que Jesus trouxe pra gente. Depois nós temos o livro de Atos, que é um livro histórico, também relata ali o período, né? Assim que Jesus subiu, como foi que aconteceu, como que o cristianismo aí começou a se movimentar sem o Cristo. E depois nós temos as cartas de Paulo. Então acho que vocês também já devem ter ouvido falar em Paulo, aquele que era chamado Saulo, que perseguia Cristo, matava cristãos, até que um dia ele caiu do cavalo, literalmente ficou cego, e Jesus falou com ele, e aí ele virou um dos maiores seguidores de Cristo, mesmo depois, mesmo Cristo não estando mais aqui, né? Porque nesse período Cristo já tinha ressuscitado, já estava lá no céu. E aí Paulo escreveu todas essas cartas, tá? Por quê? Porque ele tomava conta dessas igrejas. Imagina assim, tipo, pastor Aparecido e o pastor Michel tomando conta de Franco da Rocha, só que eles moram, não em Osasco, igual é hoje. É como se eles morassem, sei lá, em outro estado, tipo no Amazonas, assim. O que acontece? Não dá pra você estar todo domingo, né? Então, Paulo escrevia cartas para essas igrejas, para se comunicar, para orientar, para tirar dúvidas, enfim. Depois, de Hebreus até Judas, também são cartas, mas não foram escritas por Paulo necessariamente. E aí, o último livro é o livro do Apocalipse, é aquele livro, né, que revela como serão os últimos dias, como será a volta de Cristo, e enfim. Então esses são algumas divisões aí do livro da Bíblia, pra gente entender um pouquinho mais como é que esses livros funcionam. Outra coisa que é legal pra gente ver sobre a Bíblia, olha essas informações aqui, essas curiosidades. Então a gente já viu, né, que a Bíblia tem 66 livros, que é dividida Antigo e Novo Testamento. No Antigo tem 39, no Novo tem 27. Sabe qual é o livro da Bíblia que tem mais capítulos? É o livro de
Salmos, isso mesmo. Então o livro de Salmos ele tem 150 capítulos, é o maior livro da Bíblia. E curiosidade também, o capítulo 119 de Salmos é o maior capítulo que a gente tem na Bíblia, certo? A gente tem aqui também, ó, quais são os menores versículos da Bíblia. Por que menores? Porque depende da tradução, né? Como tem traduções diferentes, pode olhar na casa de vocês. Por exemplo, essa Bíblia aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó, revista e atualizada? Isso é uma versão da Bíblia. Tem Bíblia que, ao invés de estar escrito revista atualizada, está escrita, por exemplo, nova tradução linguagem de hoje. Tem outra que vai estar escrito nova versão internacional, nova versão transformadora. E tudo bem, são versões diferentes. O que isso significa? Que é o mesmo texto escrito de formas diferentes. Tudo bem? Por isso que às vezes o pastor tá lendo, aí você lê na sua Bíblia e fala, ué, mas quer dizer a mesma coisa, mas não está escrito igual. É porque são versões diferentes daquele texto, tá bom? Então, e aí, nós temos aqui os menores versículos, porque depende de como foi escrito esse texto. Então, por isso que não dá pra falar, ó, o menor é esse, tá? Aqui também a gente tem, olha só, tem aí 5 livros na Bíblia que possuem um único capítulo. Então, enquanto os Salmos tem 150, nós temos 5 livros, que possuem um único capítulo. E se o Salmo 119 é o maior capítulo de todos, o menor também é os Salmos. É o Salmo 117, tá? E o maior versículo de todos é Esther 8:9. Aqui abrindo um parênteses, eu lembro que quando eu era criança também, mais ou menos assim da idade de vocês, lá na minha igreja, também nós tínhamos o costume de quando as crianças iam lá na frente no culto à noite, sabe a hora que chama todas as crianças pra ir na frente? Então, falar um versículo. E cada criança falava um versículo e a gente decorava aquele versículo. E a gente tinha uma competição meio interna, assim, sabe? Pra saber quem mais decorava o versículo e quem falava o maior versículo. Então, Esther 8:9 sempre foi o maior desafio. Confesso que eu não decorei. Tá? Mas fica aí a dica, ó. Quando voltarem os cultos presenciais, quando vocês forem falar lá na frente, falar o maior versículo, Esther 8:9. Ou falar um dos menores também, não tem problema. Fica a dica aqui também, tá bom? E aí, o que acontece? Bem, a gente tem a Bíblia, essa Bíblia inteira, bonita, tal, que tem várias histórias, né? Várias coisas escritas, a história do povo hebreu, de Israel, o nascimento de Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, ficaram os apóstolos, Paulo, tal, não sei o que, Apocalipse, acabou o mundo. Mas essa Bíblia, ela conta tudo isso só para contar a história linda, né? A história do amor de Deus por um povo. Começou lá por o povo de Israel, se estendeu pra gente até aqui. A gente não tá escrito aqui assim detalhado igual o povo de Israel, mas a Bíblia também foi escrita pra gente. A Bíblia também conta a história do amor de Deus pela gente, tá? Ela serve, por isso que nós a seguimos, a lemos até os dias de hoje, porque embora ela seja super antiga, né, ela ainda é atual, tem esse paradoxo aí. Então é uma história linda, é uma história do amor de Deus pela humanidade. Então é isso que a Bíblia conta. E aí, tem um versículo que resume a Bíblia de capa a capa, que conta assim pra gente o porquê de tudo isso aqui, o porquê de ter acontecido isso. Que é esse versículo aqui que eu tenho certeza que vocês conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que é João 3,16. Então assim, o amor de Deus foi tão grande que além dele criar o mundo, que é o que tá lá em Gênesis, né? Criou o mundo, criou árvore, criou fruto, não sei o que, abriu o mar vermelho. Ele fez de tudo. E como se não bastasse ter feito tudo isso, ele mandou o seu filho para morrer pela gente, para que a gente pudesse ter uma vida eterna.
certo? Para que a gente pudesse também viver, para que esse amor dele fosse compartilhado com a gente até os dias de hoje. Então, acho que esse versículo aqui resume tudo o que aconteceu na Bíblia, certo? Outra coisa, embora eu tenha dito, né, eu falei agora que esse versículo resume tudo, o salmista, ele também dizia, nesse capítulo, que foi o maior capítulo de todos, tem esse versículo. Olha a versão. Quando eu era pequenininha, eu aprendi esse versículo desse jeito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui eu escrevi uma outra versão. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. E é isso, né? A Bíblia é o que a gente possui para guiar nossas ações, para guiar os nossos passos, para quando a gente está com aquela dúvida, a gente vem aqui e tira essa dúvida. É para quando a gente precisa de um conforto, a gente vem aqui e tem esse conforto. Para quando a gente precisa de uma orientação, a gente tem uma orientação. Aqui a gente tem orientação para tudo que a gente precisa na nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, a gente tem orientação aqui. E foi dessa forma que o salmista descreveu a Bíblia, né? É isso resume. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então eu deixo para vocês, assim, esses 2 versículos para vocês pensarem, refletirem durante a semana, nos próximos dias, o que esse versículo significa para vocês. Quando vocês leem, quando vocês escutam esses versículos, o que bate aí no coraçãozinho de vocês, tá? Então, o primeiro porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pensa aí, o que esse versículo significa para vocês? E o outro é esse, né? A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Então, o que isso significa para você? E você, se você fosse escrever agora uma frase do que a Bíblia significa para você, o que você escreveria? Me conta, tô super curiosa para saber, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje, que são essas curiosidades sobre a Bíblia, certo? E que vocês aprendam mais coisas ainda sobre ela e que vocês nunca deixem, certo? De ler, de refletir sobre o que está escrito aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. E na verdade, quando nós nos vermos novamente, vai ser já 2021. Então, embora ainda não seja Natal, não seja Ano Novo, eu já vou deixar aqui o meu beijo, o meu abraço de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, porque na nossa próxima aula já vai ser janeiro, tá bom? Um beijo, gente. E escuta a próxima música. É uma música bem legal para vocês conseguirem aí memorizar, para vocês conseguirem decorar melhor quais são os livros da Bíblia. Já deu um spoiler, hein? Gente, um beijo. Até a próxima aula. Vou
dia mais e mais. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho, sei que Deus vai falar comigo. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho, sei que Deus vai falar comigo. Sei que Deus vai falar comigo. Sabe, gente, a Bíblia é um livro muito especial. Nela, Deus colocou uma coleção de livros que nos ensinam tudo o que precisamos saber sobre quem Ele é e sobre a vida que Ele tem para nós. Por isso, é importante nós conhecermos todos os livros da Bíblia. E nesta hora, vamos cantar juntos quais são estes livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. É isso aí, que coisa linda! Essa nova geração vai aprender a amar a Bíblia. Amém? Amém!